Bom, galera, e aqui mais um vídeo tremidão, tá bom? Mais de pensamento, não tem, como nunca, né? Não tem nenhum roteiro, nem nada. É pra falar sobre o futuro do RPG, não que tá em jogo, é literalmente sobre como será o RPG no futuro. No futuro eu tô pensando aqui uns 20 ou 30 anos, então nada tão distante assim. Como é que será que vai ser? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Será que vai continuar a mesma coisa? O que me motivou a fazer esse vídeo? Olha só, ontem a Hasbro, ontem não, mas essa semana, a Hasbro, para quem não sabe, a Hasbro ela é uma das maiores empresas de brinquedos e jogos do mundo, talvez a maior, né? E ela é a dona da Wizard of the Coast, que por sua vez publica o Dungeons & Dragons. Então, em última instância, a Hasbro não deixa de ser a dona do Dungeons & Dragons. Ela anunciou que ela vai começar, ela fez um acordo com uma empresa, e essa empresa vai começar a desenvolver ferramentas de inteligência artificial para acoplar de alguma forma nos jogos analógicos da Hasbro. Não se falou nada de RPG, a princípio vão ser mais os board games mesmo, mas, né, uma vez que se sabe que se está montando uma plataforma digital para o D&D, né, parecida com o Roll20, mas com recursos muito mais próximos de um jogo, de alguma coisa assim, né, de um jogo de videogame. Então tá acontecendo essa digitalização, virtualização do D&D, está em andamento. Então não é nenhum absurdo a gente achar que logo, ou talvez nos próximos anos, eles comecem a tentar acoplar essa IA e essas tecnologias também no RPG mais famoso de todos os tempos. Eu acho que é quase que inevitável isso acontecer, na verdade, né? Então, e aí isso aponta para várias coisas. Ao mesmo tempo, eu tenho visto muita gente usando ChatGPT para jogar RPG. Agora tem a Luzia, né, que é a inteligência artificial do WhatsApp, que também tem uma galera jogando RPG com ela. E tudo isso está apontando para coisas que era impensável da gente ver, da gente imaginar há 3, não, até menos, né? Há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então, isso aponta para vários caminhos que a gente não estava vendo ainda e que agora estão se afigurando no horizonte. Já tem muita gente que está com um discurso apocalíptico, né, de que isso vai representar não o fim, né? A gente sabe que não, é muito exagerado dizer que uma coisa vai acabar assim. Pelo menos não é assim que funciona, pelo menos não a curto ou médio prazo. Mas já tem gente falando que vai ser o fim do RPG, ou que isso vai ter um impacto muito negativo. Então, gente, o que eu vou falar aqui é a minha percepção disso, tá bom? Bom, gente, olha só, eu tenho uma opinião bem diferente, assim, do que eu tenho visto da maioria das pessoas, de ser mais pessimista em relação a isso. Eu não estou falando de outros assuntos da tecnologia, eu estou falando só do futuro do RPG. Então tudo que eu estou falando aqui é analisando o nosso hobby, tá bom? Não estou entrando em questões trabalhistas e seguridade social e ameaça a certas profissões. Esse é outro assunto que aí precisaria de uma outra abordagem que não tem muito a ver com o canal. Não é um tipo de discussão que eu vou trazer para cá, porque eu não gosto, eu gosto muito de falar disso, mas não tem a ver. Aqui é só o futuro do RPG. Bom, como eu estou com tudo isso, gente, eu vou confessar para vocês que eu estou extremamente empolgado com isso. Por quê? Porque, na minha opinião, a gente está no meio, assim, no olho do furacão do surgimento de uma nova modalidade do RPG. Embora, por exemplo, o RPG Solo exista desde o começo, eu só fui descobrir o RPG Solo em 2014. E para mim, descobrir essa modalidade foi uma explosão. Da mesma forma que eu descobri também os RPGs eletrônicos, que eu não tenho nada contra, eu tenho jogado alguns, e é uma modalidade que eu gostei muito, assim, né? Eu consigo ver todas as diferenças que existem entre cada uma dessas propostas, mas eu acho todas muito interessantes e elas não são excludentes, né? Eu jogava RPG em grupo, eu continuo jogando RPG em grupo, talvez com bem menos frequência do que eu já joguei na minha vida, mas ainda jogo, né? É difícil passar um mês que eu não faça pelo menos uma sessão com os meus alunos ou com algum amigo.
Quando eu descobri o RPG solo, eu não parei de jogar em grupo por causa disso. Eu simplesmente me identifiquei muito com o RPG solo, e aí eu jogo muito mais solo do que em grupo. Agora, né, mas alguns meses atrás eu estava jogando mais em grupo, a verdade é essa, né, agora que eu parei um pouquinho. Eu estava jogando 3 vezes por semana em grupo. Mas eu continuei gostando e jogando. Quando eu conheci os primeiros RPGs eletrônicos que eu joguei, eu gostei muito, não gostei tanto quanto o RPG solo tradicional de papel e caneta, mas eu achei que foi uma descoberta bem legal, que pode servir. Então cada uma tinha a sua função, né? Por mais que a maioria das vezes eu não esteja animado para jogar RPG em grupo, eu sei que é importante, principalmente para mim que tem uma tendência a me isolar muito, então muitas vezes conversar com um amigo, jogar com um amigo, ajuda eu a manter esse aspecto social na vida, que eu sei que é importante, por mais que seja difícil para mim, e até mesmo entender essa necessidade, eu sei da importância disso, então tem a função. O RPG solo, para mim, ele trouxe toda a questão da criação de histórias, das ferramentas de criatividade. Então, se hoje eu escrevo e publico livros, é totalmente culpa do RPG solo. E o RPG eletrônico na minha vida, principalmente aqueles que a gente baixa no celular, ele veio para trazer momentos de relax muito descompromissados. Então, tem dia que eu dou, sei lá, 10 aulas num dia e eu estou muito cansado. Então eu não estou afim de montar uma mesa, de montar os tabuleiros, de ficar rolando dado para depois você guardar tudo. Eu deito na cama, abro um desses joguinhos, sei lá, Arcane Quest, qual é o outro que eu estou jogando também? O Fateful Lore. E ele cumpre uma função muito legal, de diversão e entretenimento muito descompromissado para mim. E embora eu seja que para muita gente já tem um lance mais competitivo ligado aos RPGs eletrônicos, que é interessante, né? Ou o lance do desafio pessoal, né? Eu vou terminar esse jogo, é um jogo single player, né? Então a pessoa se coloca alguns desafios, que eu acho isso bem interessante. E é muito difícil a gente ver uma modalidade nova surgindo de alguma coisa, ou se dá conta de que isso está acontecendo. Geralmente o negócio só aparece, né? Pá! Aí você fala, meu Deus. Então o RPG solo ele já estava lá desde o começo. Os jogos eletrônicos de RPG também já vêm da década de 70. Eu acho que de modalidade nova mesmo, dentro do RPG, talvez seja a primeira vez que a gente está vendo realmente uma modalidade surgir com uma proposta totalmente diferente. E eu gosto muito disso. Eu já mandei para os meus apoiadores, para quem me apoia, sabe que eu já fiz uma jogatina em que o ChatGPT mestrou para mim. E foi uma experiência muito bacana, foi uma aventura bem legal, eu gostei bastante. Eu peguei para reler outro dia, eu falei, nossa, bem legal, bem interessante, assim, foi uma aventura. Né? Logicamente não foi de voz, o ChatGPT, pelo menos a versão gratuita, não tem o comando de voz, ou se tem eu não sei acessar. Né, me parece que o ChatGPT 4 já tem, né? Acho que já está quase para sair o 5, né? Posso estar falando bobeira, posso ter lido errado. Mas me parece que já tem o comando de voz. Mas foi muito legal. E quando a Wizards of the Coast falou que está desenvolvendo essa plataforma para D&D, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, se eles colocassem um mestre de inteligência artificial, com voz e tudo, e com todo o conhecimento das regras do D&D mesmo, eu pensei, cara, isso vai ser muito legal. E eu apostaria alto que é isso que vai rolar. Então eu acho que eles vão fazer isso em algum momento, e eu não acho isso ruim não, gente, vai ser só mais uma opção, não vai acabar. O livro de D&D que você tem na sua prateleira, que você joga todo sábado, ele não vai entrar em combustão espontânea porque saiu essa plataforma, né? Só um segundinho. Então eu acho que vai ser inevitável que eles vão acoplar uma IA como mestre a essa plataforma do D&D. E se não for o D&D, em algum momento alguma empresa vai fazer isso. Isso vai ser inevitável, né? E eu acho que isso vai ser bem interessante, né? Porque vai ser uma nova modalidade, né? Porque não vai ser o RPG tradicional,
em que tem o mestre humano, os jogadores. Não vai ser RPG solo, porque por mais que você possa jogar sozinho, não é você que está gerando a aventura de alguma forma. Tem isso, então é uma nova modalidade, é uma coisa diferente, né, que já dá para fazer com essas ferramentas de texto, já dá para fazer, né? E a gente tem uma outra modalidade também, que nessa hora a gente não lembra muito, que são os RPGs by fórum, por fórum, RPG por e-mail, tem gente que joga RPG por WhatsApp, né? E se você for para pensar, essa é uma evolução, né? Evolução que eu digo assim, no sentido de ser uma coisa nova, né? De ser algo que avançou, né? Antes você escrevia o texto, alguém te respondia. Agora você pode escrever o texto e mesmo se não tiver esse outro alguém, alguma coisa vai te responder e você pode ter uma aventura, tá? Lembrando que aqui eu não estou fazendo julgamentos éticos nem morais a respeito da tecnologia em si, mesmo porque eu não acho que seja a tecnologia, mas sim o uso, que é muito complicado por algumas empresas e tudo mais. Mas enquanto tecnologia, enquanto ferramenta, eu gosto demais. Assim, não vou falar que não gosto só para agradar também, né? Então eu acho que isso vai popularizar demais. A nossa geração, quer dizer, a minha geração, aqui está um pouquinho mais para frente, né? A galera que jogava RPG lá na década de 80, 90, até mesmo o pessoal que pegou RPG nos anos 2000, eu acho que vai ter uma resistência, sim, né? A maioria vai ser simplesmente assim, ó, tá, isso não é pra mim. Vai ter uma resistência de uma pequena parcela que realmente vai achar que isso tá matando o RPG. Eu acho isso uma bobeira sem fim, né? Mas vai ter, se preparem pra ver, né? Gente, algumas editoras, né? Quase, né? Falando que isso vai matar o RPG. Para logo depois dessas editoras, quando vê que tá dando grana, entrar fundo nisso e falar que nunca disseram isso, né? A gente já viu isso tantas e tantas vezes. Mas, assim, eu acho que a gente vai ficar assim, meio que separado disso na sua grande maioria por questões da forma como a gente cresceu e como a gente abordou o RPG na nossa vida inteira. Embora algumas pessoas vão entrar nessa, que provavelmente vai ser o meu caso. Eu não vou deixar de jogar solo, eu não vou deixar de jogar em grupo, eu não vou deixar de jogar by fórum, que eu já fiz muitas aventuras por fórum, né? Mas eu assim que lançar algo parecido, eu com certeza eu vou querer experimentar, assim, não tenho dúvida nenhuma, né? Vou até juntar uma graninha se for um serviço pago e tudo mais, como provavelmente vai ser, para pelo menos experimentar. Eu vou experimentar. Pode ser que eu não goste, mas eu vou experimentar e estou muito curioso com isso. Mas a galera que tá vindo agora, o pessoalzinho que tá descobrindo RPG agora, que tá lá com seus 13, 14 anos, e que já nasceram num mundo totalmente digital, no mundo das mídias sociais, no mundo dessas plataformas online, quantas pessoas não vão ter nesse tipo de coisa, nessas novas possibilidades e modalidades, a entrada no RPG? E isso vai começar a se intensificar conforme as gerações vão passando, né? Então, é assim que funciona, né? As gerações, elas vão se acostumando a tecnologias que a gente não era acostumado. Por exemplo, na minha geração, tem muita gente que ainda gosta de CD, tem muita gente que ainda gosta de vinil. É muito difícil nas novas gerações você ver isso. Você vai ver? Vai, com certeza. Você vai encontrar aquele menino lá de 19, 18 anos que está colecionando vinil do Iron Maiden. Mas em porcentagem é uma pequena parcela. E eu acho que vai ser o mesmo, sabe? Essa é a minha previsão. Mas de forma alguma eu acho que isso vai ser ruim. Porque vai continuar existindo as outras modalidades. Elas não vão deixar de existir. O cenário independente vai continuar produzindo e publicando como sempre fez e como sempre vai fazer, né? A galera que curte publicar livro físico com uma qualidade maior, com capa dura e papéis hiper mega de qualidade, vai continuar fazendo isso. Eu não vejo isso interferindo, principalmente no mercado indie, sabe? Eu não vejo isso interferindo no mercado indie, não. Bom, gente, a gente fala, mas gente... A galera assim mais dentro assim do cenário independente, que está bem mais tempo que eu, os caras fazem financiamento coletivo e batem em poucas horas financiamentos de 15, 20 mil, às vezes até mais, sabe? Isso dentro do indie, né? Então eu acho que
dentro do índio não vai prejudicar. Eu acho que vai abrir uma possibilidade realmente de oferecer, porque tem gente que vai ter esse serviço como a única opção. De repente você está acamado temporariamente, ou infelizmente tem pessoas que têm doenças que deixam elas acamadas por muitos e muitos anos, e vai poder jogar RPG com esse gostinho aí de coisa, né? De repente a pessoa não quer socializar, ou não consegue socializar por alguma dificuldade interna, ou por alguma condição, né? Quem somos nós para julgar isso? E eu acho justo que existam opções para essa pessoa, né? Ah, mas tem um RPG solo. Gente, não é todo mundo que curte, sabe? E o RPG solo, ele exige um grau de abstração que não é todo mundo que tem. Não estou falando isso como falha, né? Por exemplo, eu tenho esse grau de abstração, mas ao mesmo tempo com coisas práticas do dia a dia, sabe? Eu sou horrível. Então, assim, cada pessoa tem as suas peculiaridades. Ou então com essa questão de ficar criando coisas a partir de palavras, prompts, rolagens em tabelas, de ficar conectando. Tem gente que consegue fazer isso, mas simplesmente não gosta. E tá no direito dela, sabe? Então eu acho que vem para completar esse cenário das possibilidades que o RPG tem. Eu tô bem animado para isso, né? Eu só vejo pontos positivos, assim, não vejo isso ameaçando de forma alguma o RPG. Então isso eu vejo acontecendo aí nos próximos 20 anos. Eu acho que daqui a 20 anos, o jeito mais jogado de RPG vai ser aquele que de alguma forma acrescenta o digital e o virtual dentro dele. E dentro dessas plataformas eu acho que vai ter bastante essa questão do mestre digital, ou de colocar um NPC junto com o grupo de jogadores, e esse NPC ele tem uma inteligência artificial comandando ele. Eu acho que em 20 anos esse vai ser o mais comum do RPG. Ainda vai ter a galera que vai se reunir, vai ter a Gen Con, né? E é isso, galera. Então foi meus poucos centavos sobre essa questão, tá bom?